OBS gravando, OBS gravando. Então vamos lá. Então nós começamos a ver as buscas em profundidade. E aí o conteúdo que nós passamos já fazia praticamente quase todos, com um detalhezinho que é esse daqui do caminho mais longo, e aí eu vou expandir esse detalhe dessa questão agora, porque mesmo que nós não nos aprofundemos no tema, é um tema legal. Então vamos lá. Qual é a ideia do problema? A ideia do problema é que você vai analisar a matriz inteira e descobrir nessa matriz inteira qual é o caminho que gera o maior PEF. Então vou pensar aqui qual é o ponto em que eu consigo a maior profundidade. Para eu ir afundando, eu sempre tenho que procurar um elemento cujo valor é maior. Aquela mesma ideia de se propagar em todas as direções, mas o meu objetivo desse cara aqui, quais são os possíveis caminhos? Eu poderia fazer, indo para a esquerda, 2, 6, 9. 9 vai chamar para cá, não. 6 vai chamar para cá, 9, então tudo bem. Então aqui, 9. Então, o meu ramo da esquerda me retornou 4 de profundidade. O meu ramo de cima, vou poder 6, depois do 6 eu poderia ir para o 9, teria 3 de profundidade. Eu poderia ir para o 8, eu também teria 3 de profundidade. Então, não faz diferença, porque eu não posso vir para cá. Então, aqui eu tenho 3 de profundidade. Só, né? Ou tem alguma coisa que eu não estou vendo aqui? Como eu sei que pode começar? Hã? Como eu sei que onde começa? A entrada é? Não, é assim, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar esse daqui e vamos desenhar. Não, eu estou usando o ScalaDraw, né? Sim, senhor. Apaga tudo. Cola. F11. Vamos lá. Então, isso daqui poderia ser só uma busca DFS normal. A partir de um determinado... Cadê meu... Peraí que eu estou sem lousa. Uma vida sem lousa é uma vida triste. Lousa? Por que você não está aqui, lousa? Não. Riego. Eu não vou. Vamos lá, de novo. Vai. Não, foi não. Assim na base do mouse mesmo, paciência. A gente poderia fazer um DFS normal. Eu partiria de um ponto e aí o meu ponto vai começar a busca. Então eu pergunto, ao invés de simplesmente buscar qual o caminho mais longo, ou como a gente tocaria fogo nas árvores, sempre que eu for chamar a recursão para o meu vizinho, eu tenho que chamar perguntando se ele é maior do que eu. Então o 9 vai chamar para todos os lados. Você é maior do que 9, você é maior do que 9, você é maior do que 9, você é maior do que 9. Deixa eu mudar aqui a cor. E aqui vai retornar que não. Então o 9 sabe que ele tem profundidade 1. Só ele mesmo. Quando eu perguntar para esse, ele vai fazer a mesma coisa. Nada. Então esse cara aqui também tem profundidade 1. Aí eu vou perguntar para o 4. Nada. Só que quando ele perguntar para o 8, 8 é maior do que 4. O 8 diz, sim, eu sou maior do que 4. Então lembra que quando a gente retornava a soma, a gente empilhava 1, somando na nossa contagem? Mesma estratégia aqui. Aí o 8 vai olhar para o lado e vai dizer, não é maior do que 8, não é maior do que 8, não é maior do que 8. Então o 8 retorna, eu tenho um nível de profundidade, que é o 8, e o 4 pode dizer o quê? Já que o 8 retornou que tem um nível de profundidade, 4 tem 2 níveis de profundidade. Quando o 8 começar a busca dele, aí se a gente for seguindo aqui, né, nas colunas, quem seria o próximo a perguntar? Seria o 6. O 6 ia disparar para cima.
9, 6 e 2. Então, quando vocês perguntar para o 9 poderia disparar a recursão toda de novo, só que o 9 já sabe que o nível de profundidade dele é 1. Isso daqui que vocês estão me vendo anotar, tá vendo isso daqui, ó? 1, 2, 1. Isso aqui é o que a gente usa em programação dinâmica. Associada a essa matriz de busca, eu vou criar uma outra matriz que eu vou chamar de matriz de profundidade. Então, ao invés de o tempo todo ficar perguntando para todo mundo qual é a profundidade dele, quando eu chegar no resultado de um nó, que eu souber a profundidade desse nó, eu não faço a recursão. Vou fazer, por exemplo, com Fibonacci. Vocês lembram de Fibonacci? Todo mundo viu Fibonacci em FUP, sim ou não? Sim, então bora lá. Deixa eu criar aqui um código para a gente pensar no Fibonacci. cdtemp. Chamam também de cache de recursão, né? Cache de recursão. Fig. rm-r. Fig. mkdir. fib. cd fib. Code é fib.go. Vocês lembram como é que é o Fibonacci? Package, main, como é Fibonacci, function. Como é que eu calculo o valor Fibonacci de um número? Se o número for 1, eu retorno. Se o número for menor ou igual a 1, se for 1 ou 0, eu retorno 1 e 0. Se não, eu retorno Fibonacci do anterior com Fibonacci do anterior ao anterior. É isso, vocês viram em FUP, não foi não esse daí? Por exemplo, se eu perguntar qual é o valor do Fibonacci de 8, aí você diz, rapaz, eu sei que o Fibonacci de 8 é o Fibonacci de 7 mais o Fibonacci de 6. Só que por causa da recursão, quando você perguntar, ei, qual é o Fibonacci de 7? Fibonacci de 6 mais Fibonacci de 5. Só que você está somando com esse Fibonacci de 6. Quanto é o Fibonacci de 6? É o Fibonacci de 5 mais o Fibonacci de... Eita, que coisa horrível fazer sem a lousa. A régua. Mas Fibonacci de 4. Você percebe que eu estou calculando várias vezes a mesma coisa aqui? Fibonacci 6, Fibonacci 6, Fibonacci 5. Então, se eu deixar a recursão true à solta, eu vou estar recalculando 1 milhão de vezes a mesma coisa. Aí que entra a nossa programação dinâmica. Ao invés de simplesmente calcular esse negócio aqui, lembra? Como é que a gente pode resolver a recursão? A gente pode criar uma variável mutável compartilhada. Eu só falei isso, foi na outra turma, não foi nessa? Foi na outra, né? Na outra aula o senhor falou que é para recursão usando o pilha. Ah, tudo bem, então tudo bem. Então, mas assim, eu implementei com vocês, eu só não dei os termos. Uma das formas que a gente fez quando nós fomos coletar o valor das ilhas era retornar a informação e concatenar ela, não foi? Ok? Seja retornando inteiro, seja retornando no vetor e concatenando. Uma das formas de eu ter o meu resultado é esse processo. Retorna e agrupa. Outra forma é passar uma variável aqui no meio, que todo mundo vai ter acesso e altera essa variável. Eu não fiz isso com vocês? Eu fiz usando o quê? Um mapa. E aí todo mundo escreve dentro do mapa para dizer, eu já visitei esse local, eu já visitei esse local dentro do mapa. Isso daqui que a gente coloca aqui dentro, que todo mundo tem acesso, o termo que a gente dá para isso é uma variável compartilhada. Por exemplo, o mapa é compartilhado entre todo mundo. Só que para ela ser compartilhada, ela precisa ser mutável, ou seja, todo mundo tem que poder escrever naquela variável. Quando eu passava aquele mapa para todos os nós, todo mundo conseguia escrever no mesmo mapa e dava certo. Beleza? Outra forma de fazer, por exemplo, se eu criar um ponteiro. Se eu criar um ponteiro, todo mundo consegue alterar esse bloco de memória? Sim ou não? Sim. Agora, se eu não passasse um ponteiro, se eu passasse alguma coisa por valor, todo mundo ia escrever no mesmo bloco de memória? Não, porque cada recursão ia ter uma cópia do valor. Ok? Então, eu só não dei os termos. Ok, então se todo mundo precisa escrever dentro do mesmo bloco de memória,
Eu vou criar aqui um mapa que guarda os resultados. Eu vou chamar aqui de resultados. Vai ser um mapa de inteiro para inteiro. Olha que legal. Mapa de inteiro para inteiro. Meu objetivo aqui é evitar de fazer muitas vezes a mesma conta. Beleza? Então vamos lá. Onde é que eu vou preencher esse carinha aqui com os resultados? Aqui? Não, se eu chegar aqui é porque eu estou no 1 ou no 0, né? Tem que pegar o resultado antes de retornar, né? Aqui, depois de fazer a soma? Eu chamei a recursão. Esse daqui é o resultado. Não é verdade? Antes de retornar, eu vou salvar esse resultado. E aí eu posso retornar o resultado. Mas isso aqui não está assim... Deixa eu... Cala a boca com a pallet. Está atrapalhando agora. Só que aqui eu estou só preenchendo o mapa. Eu não estou consultando o mapa para evitar ficar fazendo a conta. Onde é que eu deveria consultar esse mapa? Antes de chamar a recursão ou depois de chamar a recursão? Antes, porque depois eu já fiz a conta. Então, antes de chamar a recursão, eu posso ver, ops, será que eu já tenho esse resultado? Será que alguma instância da recursão fez esse cálculo para mim? Porque, por exemplo, se a gente olhar para cá, eu sempre vou estar fazendo o ramo da esquerda primeiro. Então, eu vou chamar F8, aí depois eu vou chamar F7 mais F6. Imagina. E o F7 vai chamar o quê? F6 mais F5. O que é que o F6 vai chamar? F5 mais F4. O que é que o F5 vai chamar? F4 mais F3. O F4 vai chamar F3 mais F2. O F3 vai chamar F2 mais F1. O F2 vai chamar F1 mais F0. Ok, agora eu vou voltar coletando, porque até então eu não tinha resultado nenhum. Ok, o 0 eu vou ter, o 1 eu vou ter. Coloquei o valor no 2 e preenchi o mapa. Coloquei o valor no 3 e preenchi o mapa. Coloquei o valor no 4 e preenchi... Perdão, depois daqui... Coloquei o valor no 3 e preenchi o mapa. O 3 chamou a outra bandinha da recursão, deu o valor default. O 3 retornou. Coloquei o valor no 4 e preenchi o mapa. O mapa chamou a outra banda da recursão, só que agora eu não vou mais calcular o valor do F de 2, porque eu já tenho. Aí ele retorna. O 4 retorna para o 5, o 5 chama a outra banda da recursão, só que agora eu não vou mais calcular a recursão do 3. Eu retorno. O 5 chama para o 6, o 6 chama para o 4, que não vai mais precisar calcular a recursão, e retorna, que chama para o 7, que chama para o 5, que não vai mais precisar calcular a recursão, que retorna, que chama para o 8, que chama para o 6, que não vai precisar mais calcular a recursão e retorna. Então, no fundo, eu fiz um único ramo descendente, preenchendo, fazendo a recursão e coletando os resultados, e na volta eu saio só fazendo consultas ao mapa para não ter que abrir a minha árvore para a direita, a minha árvore de recursão. Porque se eu tivesse que abrir, esse 5 daria 2, e aqui daria 2, e aqui daria 2, e no final eu teria uma árvorezinha assim, né? 6, 5, 4, 3, cada um pouquinho menor. Entenderam como é que vai ser o esquema? Então, se eu tenho o resultado, vou tentar pegar o resultado. Valor, ok, em resultados de N. Se eu encontrei, então retorna valor. Já está preenchido. Isso que eu fiz aqui com o mapa, a gente faria a mesma coisa aqui. Toda vez que eu visito um nó, que eu faço o cálculo a partir dele, eu já vou salvar, seja no mapa ou seja numa matriz, tanto faz aqui, qual é a profundidade dele. Esse tem profundidade 1, esse tem profundidade 1, esse tem profundidade 2, ixi, pareceu um Z. Esse daqui tem profundidade 1, e o 6 vai perguntar para o 9, ok, aqui é 1, eu não preciso mais disparar a recursão através dele, aqui retornou 0,
aqui retornou 1, então aqui eu tenho profundidade 2. Esse daqui, então esse daqui vai dar 1 para cima, 0, 0. Esse daqui tem 2. Esse daqui tem 1. Quando eu perguntar sobre o 2 vai perguntar para o 6. O 6 tem profundidade 2. Então esse ramo aqui vai me dar 3. Esse daqui vai me dar 0. Então o 2 tem profundidade 3. Quando um perguntar para cima, ele vai ter o 2. Então, o meu DFS ele não mais se ramifica, porque cada nó já tem a sua própria resposta na hora que passa por ele. Se vocês tentarem rodar esse problema sem usar essa estratégia, entenda, de cache, não vão conseguir. Ele vai dar que o tempo é insuficiente para você rodar a instância toda. Mesmo problema, mas se não usar o cache, não usar a programação dinâmica, ele vai estourar. Então a gente tem aqui esse detalhe para esse problema específico do bloco. Tudo bem? Legal? Eu vi uma implementação de Fibonacci uma vez em Java, que era uma classe, e esse cache era uma variável estática, então independente Sim. de onde você chamasse e aproveitava. Sim. Há uma coisa legal que normalmente que a gente não usa, mas, por exemplo, vocês nunca ouviram falar da ideia de closures, esse nomezinho, né? Closures. Já ouviram falar desse nomezinho? Closures. Tá. Esse daqui é um termozinho lá da programação dinâmica, que ele diz o quê, ó? Func main. Então, eu vou ler aqui o valor para o Fibonacci. Int n var n int fmt.scanf scan%n, tá? Então, tá vendo aqui. Se isso daqui for uma função normal, uma função de escopo, eu preciso passar para a função as informações que ela precisa ter através de parâmetros. Outra coisa que eu poderia fazer, mas que é muito feio, seria usar variáveis globais, que você não deve fazer. Outra opção é utilizar funções de escopo. E com funções de escopo, vou tirar minha função daqui, ó. Tirei ela daqui e botei ela para cá. Vou botar aqui para dentro. Como ela é recursiva, ela só pode se chamar se ela for criada antes. Então, criei minha função antes, aí aqui eu fiz só a atribuição, e funciona do mesmo jeitinho de antes, tá? Ou seja, criei uma função. Isso daqui, a única coisa que fez foi criar a função, eu não chamei a função. Função aqui, ela é uma variável de primeira ordem. Variável de primeira ordem. O que é que isso significa? Que ela pode ser passada por parâmetro, criada, retornada como um inteiro, como um float, como uma coisa qualquer. Nessa função de escopo aqui, que normalmente a gente cria ela aqui em cima, ela não é pensada como uma variável de primeira ordem, porque ela tem o seu lugar guardadinho. Tá? Outro nome que a gente dá para esse tipo de função, a gente diz que é uma função lambda, que normalmente é uma função que pode ser criada anônima. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque uma função que é criada dessa forma, tá vendo aqui? Ela pode ter acesso às variáveis que estão fora do escopo dela, mas ainda dentro da função que a contém. Exemplo, tá vendo esse negócio aqui? Resultados. Antes, o Fibonacci precisava receber ela por parâmetro. Só que eu poderia criar ela aqui fora. Pronto. A minha função enxerga resultados. Entenda? Ela enxerga resultados como se fosse global, ou seja, não definindo parâmetro, mas a função enxerga. Só que entenda, ela é global, ou seja, ela é visível dentro da main apenas. Tá vendo? A função Fibonacci que eu criei aqui dentro enxerga resultados
Eu não preciso passar por parâmetro, porque ela enxerga essa variável que foi criada dentro desse escopo da main. Tá? Legal? Ou não? Tudo bem? Dependendo da linguagem, essa captura do lambda, o que ele enxerga, é mais amplo ou mais reduzido. Mas isso é muito legal, a ideia desses closures, dessas funções lambda, é muito legal quando você quer capturar o estado de execução daquele objeto e dar acesso ao estado de execução daquele objeto para fora. Por exemplo, aqui é legal porque eu não preciso ficar passando esse cara aqui por parâmetro, ele atua como global. Atua como se fosse global, só que, entenda, ele é global só dentro da função main. Ele só pode ser visto dentro da função main. Tudo bem? Então, isso daqui funciona em quase qualquer linguagem que tenha acesso a funções lambda. C++, Java, Python, JavaScript. Só a sintaxe que talvez vai mudar um pouquinho. C++ você faria algo como assim, auto, fib, é uma função n int que vai enxergar resultados. Em JavaScript você faria algo como seja fib é uma função que faz tal coisa e por aí vai. Funções de escopo. Muito úteis, muito úteis. E a gente até vai usar para resolver o nosso abacaxi da próxima leva de atividades. Vida que segue, vamos para o próximo ou não? O que é aquela palavra alto? Alto é que nem o let ou var. Que nem o var do Java. Então, isso daqui diz que eu vou identificar o tipo disso pelo resultado do lado de lá. Seria equivalente ao var do Java. Java tem var. Ou então o let do JavaScript. Você não disse qual é o tipo, mas você precisa de uma atribuição para ele entender que esse tipo depende do que foi retornado pelo lado direito. Blim, 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 blim. E vamos testar ver se esse negócio funciona? Então agora eu vou rodar o quê? fmt.println Fibonacci de 200. Eu fiz FIG o nome do código, é que eu estou ruim de digitação hoje. Função var fib é uma função que recebe um inteiro e retorna um inteiro. Só que agora, como eu criei, eu só preciso fazer a atribuição. Ok, aqui eu preciso de dois pontos. Resultado, aqui eu preciso de dois pontos. Pronto. Go run fig.go. Ué. Ah, tá esperando a entrada, né? Eu dei input. Eu dei input, mas não estou usando. Isso aqui era para ser N. $200. Ué, não cabe. Estourou. Então não pode ser um inteiro normal. Tem que ser o quê? Um int 64. Int 64. Int 64. Será que cabe agora? Int 64. Int 64. Int 64. $200.
Haha, não cabe não, é muito grande. Professor, Oi. por que que, já que o resultado ele funcionaria como uma variável global, por que que o senhor teve que botar dois campos igual lá embaixo no resultado? Onde? Aí, Tá, isso daqui, não, resultados, é porque o nome ficou ruim. Isso daqui é o mapa de resultados. Esse daqui é o resultado só dessa continha. Eu fiz Por isso que é muito ruim colocar só um S, que aí, às vezes a pessoa não enxerga direito. Direito. Tudo bem? Ok. Então, bora seguir com a matéria. Vamos fazer assim, bora começar aqui no... Não, vou ter que voltar para lá. CD, QXcode é D. Então, vamos para a próxima matéria. Vamos trocar a nossa recursão por uma pilha. E aí a gente vai voltar para queimada. Só que nós temos o problema que é não termos uma pilha em Go. Isso é grave. Ai, peraí. Deixa eu pegar uma pilha pronta aqui. Princesa. Tá. Vou pegar uma pilha pronta aqui. E aí a gente vai voltar lá para nossa queimada e vamos tentar fazer a queimada com pilha. Queimada. Bora lá. Nossa queimada aqui. Pronto. Então vamos voltar para cá. Fechar todo o resto das coisas que eu não preciso. Bora lá. Isso daqui foi a última instância que a gente fez da queimada, né? A riégua. Eu não quero nada disso. Eu vou apagar e fazer tudo de novo. Alguém bota o código de vocês da queimada no Launchpad para mim, por favor. Queimada. Não, eu só preciso do DFS, né? É de DFS, né, que você quer? Mas eu vou apagar aqui, eu não preciso disso não. A queimada, eu não preciso saber qual é a maior ilha, apaguei tudo aqui. Apaguei tudo. A única coisa que eu quero é fazer o DFS. Onde? DFS. Preciso da matriz, da linha da coluna. Matriz, linha, coluna. Eu não quero saber disso, Vou voltar para o basicão. Então, qual é o basicão da queimada? O basicão da queimada é que eu vou chamar a grid, a posição que tem que pegar fogo, L fire, e a posição que tem que tocar fogo, C fire. Pronto. O basicão da queimada é esse. E minimamente na queimada, o que é que eu vou fazer? Se não é uma árvore, eu saio fora. Ou seja, se não der um match dessa matriz, nessa linha e nessa coluna de ser uma árvore, então eu retorno. Se for uma árvore, então essa matriz, nessa linha e nessa coluna vai pegar fogo, que a gente fez lá no comecinho, e eu tenho que chamar para os vizinhos. Para cada vizinho em range de... Qual foi o que eu fiz? Get neighbors. Dessa posição, eu vou chamar a minha recursão para lá. DFS, matriz, n.l, n.c e só.
que ele está reclamando aqui? Matriz. O que ele está dizendo que isso daqui não vale? Ele está esperando uma posição. Ah, tá. É verdade. Ele está esperando uma posição. É uma posição e um valor. Então, isso daqui é o mínimo. Se tudo deu certo, então... Bora queimar as árvores. Ok. Árvores queimadas. Qual é a minha ideia? Qual é a pergunta agora? Ok, eu não quero essa recursão. Eu quero fazer isso sem fazer recursivo. Eu preciso de alguma forma de lembrar onde eu estava para voltar para onde eu estava na hora que eu tocar fogo numa árvore. Então, qual vai ser a técnica aqui? Ao invés de ficar chamando a recursão, eu vou empilhar a recursão. E para isso, eu vou precisar de uma pilha. A gente vai utilizar uma lista ligada como pilha. Só eu não gosto da lista ligada do Go, porque ela não tem generics, não tem template, né? Não diz qual é o tipo de... Eu posso colocar coisas de tipo diferentes. Então, essa lista aqui é a mesma que a gente fez em sala de aula. Ou, pelo menos, eu fiz a maior parte dela. É a lista ligada que a gente fez em sala... É a mesma que vocês têm no editor de texto. Não tem a lista ligada lá no editor de texto? Pronto, é mesmo. Certo? Ou seja, na lista ligada lá do editor de texto, cada nó tem um valor, um next, um previous e um root. Eu posso pegar o próximo, posso pegar o anterior, posso inserir no começo, inserir no fim, inserir no meio, apagar. Pronto, é a mesma que vocês usaram no editor de texto. Tá? A gente vai utilizar essa lista como uma pilha. Então eu vou colocar no topo e retirar do topo. A minha pilha vai ser uma new the list de posições. Vou criar uma lista de posição. E isso daqui, tá vendo que isso daqui é a recursão? A gente vai colocar a nossa recursão desse problema aqui, sem tirar nem pôr, dentro do nosso loop. Enquanto a minha pilha não estiver vazia. Pilha, ponto, tem um empty. Empty, não tem. Tem um size? Size. Então, quanto a minha pilha, ponto size, for diferente de 0. Peguei só aquele código que eu tinha, sem mudar nada, e joguei para dentro do for. E aqui eu quero dizer, enquanto eu tiver elementos para processar, processe os elementos. Então, vamos colocar o primeiro elemento para ser processado. Quem vai ser o primeiro elemento para ser processado? O elemento que ele começa pedindo para tocar fogo. Então, eu vou colocar pilha, ponto, colocar no final, pushback de P. E agora, dentro do meu loop, o que é que eu vou fazer? Vou chamar esse cara aqui de início, só para não, vou até apagar ele daqui e vou criar ele aqui dentro. É uma posição, L, valor L, C, valor C. Então, isso daqui começa o início da nossa interação, porque agora não é mais recursão. Enquanto eu tiver elementos para processar, eu faço. Pego o elemento que está no topo da pilha. Então, quem é o elemento que está no topo da pilha? O elemento que está no topo da pilha é pilha. Como é que eu pego o último elemento? O front se refere ao primeiro e o último é o back. Lembra que vocês fizeram isso no editor? Front e back. Eu insiro com pushback, removo com popback. O popback, ele não necessariamente te devolve nada, tá? Ele só tira do fim. Então, se você quer quem está no final, seria o back. Só que isso daqui é o interador, que você quer o valor que o interador guarda. Pronto, peguei o cara para analisar. Essa pilha vai guardar a minha lista de... Aí a gente vai ter que fazer uma diferença. O que é que essa pilha significa? O que essa pilha significa? Se eu simplesmente quiser guardar
os elementos que vão tocar fogo, sem me importar com o histórico, eu poderia já tirar esse cara daqui. Pilha.popback. Por quê? Porque essa interação já vai tocar fogo em todos os vizinhos dele. Eu vou tocar fogo para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Então eu não preciso mais lembrar de quem é esse cara. O que é que esse for vai fazer bem aqui, esse forzinho aqui? Vai tocar fogo em todo mundo. Só que como é que eu toco fogo em todo mundo? Eu não tenho recursão. Eu toco fogo em todo mundo empilhando eles. Pilha.pushback. N. Então, bora lá. Estou apertando o botão errado. Então, vamos lá. Essa pilha ela vai poder significar coisas diferentes. Sem recursão, eu não consigo, entenda, eu não tenho mais recursão. Eu não consigo ir em 4 direções ao mesmo tempo. Eu só consigo ir em uma. Mas, então, de alguma forma, eu tenho que anotar as outras que eu deveria ter ido. E como é que eu estou anotando esses? Colocando dentro da pilha. A minha pilha guarda as direções que eu devo ir. Nesse caso aqui, eu peguei um elemento, dizendo, beleza, esse elemento aqui eu vou processar. Estou processando. Como eu estou processando ele e eu não me importo em voltar para ele, vou fazer isso não, calma. Vou fazer aqui, tá? Peguei o elemento, se ele não é árvore, eu volto, se ele for árvore, eu marco. Em algum momento eu vou ter que tirar esse cara da pilha, porque eu já analisei ele. Vou tirar aqui, porque se eu colocar os vizinhos antes de tirar ele, isso é uma pilha. Imagina se eu coloco os vizinhos em cima antes de tirar esse cara, o que é que vai acontecer? Na hora que eu estiver empilhando, ele vai entrar de novo. Então, bora lá, desenhando é melhor. Vamos lá. Então, eu tenho os bonequinhos. Não, eu estou sem lousa. Deixa eu testar em outro USB, bora. Vai, lousa. Diz que funciona aqui nessa, vai. Não. Égua. Meu pai, tomara que não tenha quebrado, seja só problema de conexão. Tô triste. Então, bora lá. O fogo vai começar por esta criatura aqui, tá certo? Vou chamar ela de 1. Aí eu coloco ela dentro da minha pilha. Coloco ela dentro da minha pilha e inicio o loop. Aí eu pego quem está no topo da pilha. Quem é que está no topo da pilha? 1. Então eu vou processar esse cara. Esse cara vai ter os elementos 2, 3 e 4 para serem processados. Eu não consigo ir em todas as direções ao mesmo tempo. Então o que é que eu vou fazer? Tenho que colocar o 2, o 3 e o 4 para serem processados. Mas o 1 já foi. Eu não quero que ele seja processado de novo. Então eu vou desempilhar o 1 para poder processar o 2, o 3 e o 4. E aí eu vou colocar bem aqui o 2, o 3 e o 4. Acabou o loop. Eu vou para o próximo loop. Quem vai ser processado agora? Quem está no topo. Quem é que está no topo? O 4. Então eu vou processar o 4. O 4 vai conseguir adicionar alguém na pilha? Não. Então o 4 sai. Qual é o próximo elemento que eu vou analisar? O 3. O 3 vai conseguir adicionar alguém na pilha? Até vai conseguir, mas eles não vão dar em nada, vão ser retirados. E aí depois acabou o 3, volto para o 2. O 2 vai conseguir esse carinha aqui. O 2 adiciona o 5. E aí depois a minha pilha fica vazia e acaba a interação. Eu tenho alguns passos intermediários que a gente não está vendo, que é o quê? Toda vez que eu chego a alguém, eu estou adicionando todos os vizinhos dele.
independente deles serem árvores ou não serem árvores, existirem ou não existirem. Está vendo que ele está adicionando todo mundo? Então, quando eu pensar nisso, eu estou adicionando todo mundo, estou adicionando esse. Só que todos eles vão dizer que não são árvores e eu vou desempilhar todo mundo. Então, eu vou estar empilhando e desempilhando, empilhando e desempilhando. Oi? Não tem que desempilhar dentro daquele retorno? Desempilhar dentro de quê? Esse retorno quando não tem o match? Sim. Eu recebi o cara... Aqui é porque não é mais para ter o return, né? Na verdade, esse return é legado. Se por acaso eu sou árvore, aí eu entro na interação. Eu sou árvore, eu tenho algo para fazer. Vamos consertar aqui. Então, eu poderia fazer assim. Pode explicar o que acabou de acontecer? Tá, tudo bem. É porque eu acabei comendo alguns passos no processo de uma recursão para uma interação. Então, vamos de novo, vamos devagar, tá? O que é que antigamente eu tinha? Eu iniciava o meu código em alguém e esse cara começava a pendurar várias chamadas. Por exemplo, se eu começasse nesse daqui, ele ia pendurar várias chamadas dentro lá da recursão. Ele ia estar no loop dele, e dentro do loop dele ele ia se analisar e ia chamar para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Só que isso daqui não acontece ao mesmo tempo. Ele ia chamar para a esquerda, ia chamar a função que ia analisar o 2, e essa função ia ficar empilhada em cima dessa função desse cara, que parou na hora que ele chamou o 2. Tudo bem? Ok? Então eu tô aqui na função do 1. Na função do 1, ele parou na hora que chamou o 2, porque ele não conseguiu ainda chamar nem para cima, nem para direita, nem para baixo. Quando o 2 chega bem aqui, ele se analisa, beleza, eu sou árvore, e ele vai fazer o quê? Chamar para a esquerda, chamar para cima, só que ele vai... Cada uma dessas coisas é feita uma por vez. Então, na hora que ele chama para a esquerda, ele chama para a esquerda e a chamada retorna dizendo não sou árvore. Ele chama para cima e a chamada fica. E aqui ele chama a recursão de novo. Não sou árvore, não sou árvore, não sou árvore, já fui queimado. E aí o que é que ele vai fazer? Retorna. E agora eu tenho que chamar para quem? Para a direita, já fui queimado, chama para baixo, já fui queimado. E agora sim ele retorna aqui para eu poder chamar para cima. Retorna, chama para a direita. Só que a gente não tem entenda, a pilha de recursão para emendar todas essas coisas. A gente vai ter que substituir por algum lugar onde eu vou anotar, entenda, o meu histórico. Eu poderia fazer isso de várias formas. A primeira que a gente vai tentar fazer é assim, ó. Vamos lá. Coloquei o primeiro elemento que eu vou analisar. Vou mudar a abordagem para ver se fica melhor. Comecei o primeiro elemento que eu vou analisar. Tá aqui. Isso daqui vai dar início ao meu loop. O que é que o loop vai fazer? Beleza, tem alguém para eu analisar? Ele vai dizer sim, tem. Então, bora lá. Pega o cara que está no topo. Aí ele diz, peguei. Aí ele vai ver. Ué, se esse cara que está no topo for uma árvore, eu tenho que queimar ele e anotar quem são os vizinhos dele. Porque, de alguma forma, eu vou ter que anotar. Se esse cara não for árvore, simplesmente eu tiro ele da pilha e vou para o próximo elemento. Oi. No caso dele for árvore, ele não vai colocar um dos vizinhos, depois tirar um dos vizinhos em vez dele mesmo? Não, ele pode botar todo mundo. No caso, como está aí, eu quis dizer. O quê? Ó, para todos os meus vizinhos, empilhei todos os vizinhos. Também funciona. Mas no final, quando sair do for, ele não vai tirar um dos vizinhos nesse pop-back? Ah, tá. É porque eu tô embaixo dos vizinhos, né? Tem que ser um else, no caso. Tem que ser um else. Eu estou tirando os vizinhos. Isso é um dos motivos
pelo qual códigos recursivos são tão utilizados, porque eles acabam simplificando um bocado o problema. Então, quando você tem um problema que é log de n, por exemplo, quando você está navegando dentro de uma árvore ou dentro de um grafo, e fazer a recursão não vai spawnar uma chamada recursiva tão grande, o código recursivo é mais fácil de manter. Agora, quando você precisa de desempenho, aí você tem que fazer ajustes, e aí por isso que a gente está aqui na pilha. Então vamos ver aqui se o nosso código funciona, porque a gente tem algumas formas de fazer isso. Coloquei o meu colega é árvore, como ele é uma árvore, eu pendurei os meus vizinhos nessa anotação. Se eu não sou árvore, então eu saio da recursão. Ok. Próxima vez que esse cara for analisado, que eu não fui retirado, eu só coloquei os meus vizinhos. Na próxima vez que eu for analisado, eu não serei mais árvore, eu já vou ter sido queimado, então eu vou ser descartado. Eu vou me colocar, então como é que vai ficar aqui o nosso jogo? Vamos aqui olhar para a nossa pilha, tá? Então eu vou começar aqui com 1 da mesma forma. Aí o 1 é árvore? Um é árvore. Ele se queima e ele vai colocar os vizinhos dele. Seria esse cara, todo mundo aqui. O 1 vai colocar o 2, o 6, o 4, não, o 2, o 6, o 3 e o 4. Bora aqui na sequência, tá? Aí o loop reinicia. Quem é que eu vou analisar agora? O 4. O 4 vai colocar os vizinhos dele. No caso, a gente está jogando todo mundo sem ressalva de nada. Vai colocar esses 4 caras aqui. Não vou colocar o número dele não, mas ele colocou esses 4 caras aqui na pilha. 1, 2, 3, 4. Na hora que eu analisar isso, o que é que vai acontecer? Ele é árvore? Não. Então, desempilha, esse daqui é árvore. Desempilha, esse é árvore. E esse daqui? E o 4 é árvore? Não, ele era árvore, mas na hora que eu processei ele, eu queimei. Então, agora ele não é mais árvore. Desempilha. O 3 é árvore. Então, eu queimo o 3 e empilho todo mundo. Empilhei esse cara, empilhei esse cara, empilhei esse cara, empilhei esse cara. Empilhei os 4 aqui. Voltei para o loop. O nosso loop não é eficiente. Eu só estou tentando fazer a conversão mais simples entre a recursão e a pilha. Com certeza seria muito mais inteligente se antes de eu ficar empilhando, eu olhasse se ele precisa ser processado. Se ele é uma árvore, diz. Mas aí meu histórico não vai ficar vazio? Não. O quê? O histórico das árvores eu queimei. Mas eu não quero guardar o histórico. Aqui eu só quero fazer o spam para alcançar todas as árvores. A gente vai refinando aos pouquinhos, tá? Então, o que a gente faz? Eu estou só jogando todo mundo aí. E, por exemplo, na hora que o 3 chegar, que ele colocar esses 4, e agora vai voltar, ele vai para o topo. Esse daqui, não, esse não é árvore, então desempilha. Esse não é árvore, desempilha, não é árvore, desempilha, não é árvore, desempilha. O 3 também não é mais árvore, desempilha o 3. Agora eu vou pro 6. O 6 não é árvore, desempilha o 6. Agora eu vou pro 2. Aí o 2 vai adicionar esses 4 caras. Ué, não faz sentido eu ficar adicionando um monte de gente que não é árvore. Então, uma forma mais simples de melhorar esse código absurdamente, ao invés de ficar disparando para todos os lados de forma irrestrita, é perguntar: esse cara precisa ser processado? Como é que eu faço isso? Só verificando se esse cara precisa ser processado. Então, se nessa matriz esse cara é uma árvore, então eu empilho ele para ser analisado. Eu não tenho como fazer agora, mas agora eu salvei para processá-lo. O que é que esse if me garante? Que essa árvore só vai empilhar outras árvores na pilha. Ó, disparei uma árvore, aí ela olha, todos os meus vizinhos, algum de vocês é árvore? Se ela achar uma árvore, ela empilha essas árvores para serem processadas. Então agora eu já evito de olhar coisas que já foram queimadas e evito olhar coisas que estão vazias. Só que, conforme a gente vai fazendo essas otimizações, a gente muda a ideia do nosso pensamento enquanto recursão. Porque na recursão eu só precisava pensar na minha própria vida.
em mim, eu, nó. Agora eu tenho que pensar no contexto de forma que a gente não fique espalmando desnecessariamente elementos dentro da pilha. Ou seja, bora aqui, ó. Fui para todo mundo, tá vendo? Ó? Coloquei todos os meus colegas que são árvores dentro da pilha. Se eu não sou árvore, então eu tenho que sair fora. Só que tem outro caso que eu também tenho que sair fora, que é quando o quê? Que é quando eu não tenho nenhum vizinho. Tudo bem. Então, se eu não conseguir colocar nenhum vizinho, eu posso sair fora. Por exemplo, colocar aqui. Achei um vizinho. Então, se eu não achei nenhum vizinho, então eu tenho que sair da achei. Tenho que também sair da pilha. Pilha, ponto, popback. Perdão, é minúsculo. E aí a gente consegue fazer um bocadinho de pequenas otimizações. Pronto, agora esse código aqui está otimizado. Eu tenho o primeiro elemento que eu vou analisar. Beleza, se ele é árvore, eu marco esse cara, ele ainda está na pilha. Procuro se tem algum vizinho dele que eu tenho que processar depois. Se eu tiver algum vizinho que tenho que processar, eu adiciono esses vizinhos na pilha. E aí eu continuo no loop. No final, se eu não tenho nenhum vizinho para processar, eu posso me remover. Nesse caso da queimada, esse código aqui é irrisório, porque eu não preciso me importar com os locais por onde eu passei. Mas, por exemplo, se eu tivesse no problema da fuga do labirinto e eu quisesse saber o caminho por onde eu andei, isso daqui seria importante, porque a pilha, ela pode guardar o caminho onde eu estou. Toda vez que eu chamo um vizinho, eu empilho ele. Toda vez que eu termino de processar, por exemplo, eu desempilho. E a gente consegue fazer um monte de otimizações legais, fazendo a substituição pela outra. Pegaram a ideia principal, pessoal, ou não? Ok? Pegaram a ideia principal. Então, todos aqueles algoritmos que vocês viram, que são recursivos, dá para adaptar. Com um detalhe, um ajuste ou outro, dá para adaptar. Você não depende da recursão, porque a recursão faz isso. A recursão é você delegando para o compilador a memória do processo por onde você passou para chegar até ali. A pilha recursiva está lembrando você. Só que você consegue substituir isso por uma pilha onde você mesmo manipula o caminho que você levou para chegar até o destino. Legal, legal, legal. Ok? Vamos para o próximo conteúdo ou não? Bora? O quê? Mais uma questão para substituir. Vamos fazer então bora fazer do zero a fuga do labirinto. Bom que a gente já treina duas coisas ao mesmo tempo. Fuga, 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 fuga. Não, menor caminho não. Cadê? Fuga, fuga, tá aqui, ó. Fuga. A gente consegue treinar o conteúdo e já entrar no próximo. Vamos aqui. O objetivo dessa atividade é a mesma ideia, tá vendo aqui, ó? A mesma ideia do antigo, a mesma estrutura do antigo. Só que a pergunta aqui é diferente. A pergunta é: dado uma matriz, eu quero que você me diga como é que eu consigo ir do início para o fim. Então, vou pegar esse caso aqui para a gente utilizar ele no problema. Ok. Então, esse problema é um problema de busca em profundidade. Só que como ele requer um detalhe,
busca em profundidade com um detalhezinho, vira uma coisa que a gente chama de retrocesso ou backtracking. Qual é a pergunta aqui? Como é que eu consigo, saindo desse início, saber se eu consigo chegar no fim? Então, você pode sair do início e percorrer aqui, e você pode vir para cá. Deu certo? Não. Você pode vir aqui e vir para cá, e vir para cá, e vir para cá, e vir para cá, e aqui. Chegou no fim? Não, chegou no fim não. Então aqui, égua, que diabo de caminho difícil é esse? Também não. Tem como? Vamos tentar a partir do fim. E se eu vier para cá, para cá, para cá? Tem não, né? Deixa eu ver. Tem. Tem, ó. Pra cá, assim. Aí daqui eu vou pra cá. Ahá! Beleza. Cheguei. É o algoritmo da queimada. Só que a pergunta é diferente. A pergunta é: toca fogo. Alguma dessas árvores que você tocou fogo é a árvore que eu quero chegar? É o mesmo problema. É o mesmo problema, sim ou não? Se eu só quisesse saber se é possível sair ou não é possível sair, eu mandava tocar fogo em tudo, deixava o fogo se espalhar, lembra? Coletava os elementos que foram queimados e bastava perguntar para os elementos que foram queimados: ei, algum de vocês que foi queimado é esse elemento que eu considero como sendo a saída, a porta? Então estava resolvido o problema. Só que a pergunta é outra. Ele quer saber qual o caminho até o fim. Então você de alguma forma vai ter que ignorar todos os locais por onde você foi que não levaram para o destino. Porque quando você jogar a queimada, entenda, ele vai tocar fogo para cá, tá vendo aqui, ó? Tocar fogo para cá. No fundo, ele vai tocar fogo para todas as direções, porque isso daqui é um labirinto perfeito. Num labirinto perfeito, todos os elementos estão conectados, porém, entre quaisquer dois elementos, eu tenho apenas um único caminho. Essa é a ideia de um labirinto perfeito. Então, tudo isso daqui são caminhos que existem, mas não levam ao destino. Então, a pergunta é: como é que eu fico apenas com o caminho que me leva ao destino? Então, para resolver isso, a gente vai ter que fazer uma modificação no DFS, que é, quando eu não chegar no destino, por exemplo, quando eu chegar num beco sem saída e eu descobrir, para cima não é, entenda, não é caminho, não é caminho, não é caminho, não é caminho, e eu não chego no destino, eu tenho que me marcar como um beco sem saída. Eu tenho que fazer na verdade isso daqui é só um DFS alterado, nem chega a ser um backtracking, porque eu não chego a percorrer múltiplas vezes o mesmo caminho, mas já introduz a nossa ideia. Eu vou ter que de alguma forma adaptar o meu DFS para no retorno dizer, olha, eu sou um beco sem saída. Bora tentar adaptar isso daqui, vai. Essa ainda não envolve histórico, né? Não envolve backtrack, está aqui errado. Basta eu dizer, dentro da minha queimada, que eu não chego no destino. No fundo, eu sempre perguntaria para os nós, seria uma pergunta booleana. Eu pergunto para o nó que eu disparei a recursão: ei, você chega no destino? Como é que o nó sabe se ele chega no destino? Se ele é o destino ou se algum dos colegas dele diz que chega no destino. Porque como aqui eu só tenho um caminho qualquer entre dois pontos, se o meu colega diz que chega no destino, o que é que eu sei? Que eu faço parte do caminho até o destino.
É o joguinho da coleta. Eu saio perguntando, ei filho, tu chega no destino? Chega no destino? Se meus 4 colegas dizem que não chego no destino e eu não sou o destino, eu não sou o caminho para o destino. Se algum deles retornar que chega no destino, então eu posso dizer sim, eu sou o caminho para o destino. Bora lá. Então vamos aqui, o nosso jogo do labirinto. Aqui eu já tenho pegar os vizinhos, aqui eu procurar saída. Então bora lá. O que eu quero saber é se algum desses caras, o que eu quero saber, ele nem quer que eu, o que é que ele quer que eu faça? Aqui tem até uma gambiarra, né, que eu deixei para simplificar o problema. Se você for um caminho, é para colocar o que? Bolinha, Se eu sou caminho para o destino, eu vou virar pontinho. E se eu não sou caminho, eu deixei até mais fácil, para você colocar um X, dizendo que é um dead end. Olha a recursão como é simples. Aqui eu não tenho aquelas funções auxiliares, né? De saber, então eu vou criar aqui dentro. Como é que eu sei se está dentro da matriz? Vou fazer daquele jeitinho. Fazer com a função lambda. Está dentro da matriz é uma função que me retorna uma posição. Como é que eu sei que esse negócio está dentro da matriz? Se por acaso número de linhas é igual a length de matriz e o número de colunas é igual a length de matriz na posição 0. Então, se a linha for menor do que o número menor do que 0 ou linha maior ou igual ao número de linhas ou coluna menor do que P.coluna menor do que 0 ou P.coluna maior ou igual ao número de colunas, então eu estou fora da matriz. Retorna falso, se não, retorna true. Isso é equivalente a eu fazer uma negação desse negócio aqui. Ok, então eu tenho uma função para saber se eu estou dentro da matriz. Uma função para saber se... Nem preciso, porque tem a borda do labirinto, né? Nem preciso. Aqui é inútil, mas já fiz, deixa ela aí. Não tem como eu sair do labirinto. O labirinto é todo cercadinho. Ou não? Ele é todo cercadinho. Então nem precisaria disso. Não tem como eu sair nem que eu quisesse. Bora lá, como é que eu sei que acabou a recursão? Qual é o ponto de parada? Se por acaso eu não sou um caminho, se por acaso matriz L... isso daqui é interativo, tá? Não é recursivo. Mas dava para fazer usando o atual. Vocês fizeram essa? Não, né? Vocês já fizeram essa? Não. Então, procurar a saída vai perguntar, você está começando aqui, você consegue chegar no fim? É isso que ele está perguntando. Só que ele pede, o que for caminho, marca com pontinho, e o que não chegar no caminho, marca com X. Isso que ele está pedindo. Então, isso daqui já está do jeitinho de fazer recursivo, porque eu posso usar o atual aqui como para rodar a recursão. Então, vou fazer aqui, P recebe atual. Aí eu vou fazer, eu sou um caminho, se P.L, P.C. Se isso daqui for diferente de caminho, que está aqui, então eu não chego no destino, eu sou uma parede. Retorna falso. Ok, se eu sou um caminho, ou seja, se eu sou um hashtagzinho, um local onde eu posso pisar, eu tenho que pisar, eu tenho que fazer essa visitação.
Então eu vou fazer isso daqui. Recebe bolinha. Ué, só que será que eu consigo sair do labirinto onde eu estou? Então, se P.L, se onde eu estou for igual ao fim, se eu sou o fim, então sim, eu chego no fim. Se eu não chego no fim, então eu tenho que perguntar se algum dos meus colegas chega no fim. Porque talvez eu não seja caminho, mas algum deles seja. Então eu tenho que sair perguntando para todos eles. Para cada um dos meus vizinhos. Qual é o nome disso? Get neighbors. Para cada um dos meus vizinhos. Se o meu vizinho for caminho, né? Se o meu vizinho for caminho, procurar saída desse vizinho. N. Se esse cara chega no fim, então sim, eu consigo dizer que eu chego no fim. Se eu sair do for, é porque nenhum dos meus vizinhos é saída. Como nenhum dos meus vizinhos é saída, eu sei que eu sou um beco sem saída. Eu não consegui chegar no labirinto, no fim do labirinto, por nenhum dos meus vizinhos. Então eu tenho que marcar que eu sou um beco sem saída. E aí eu retorno falso. Por que é que a gente não tem um backtracking aqui, mesmo tendo uma marcação posterior? Porque esses lugares não vão ser revisitados em outras tentativas, outros testes. Eu fiz o spawn a única vez e tive que fazer essa gambi aí. Eu tive que fazer essa gambi porque eu não estou usando um mapa de visitação, estou marcando direto em cima da estrutura. Teria várias outras formas legais de fazer isso. Por exemplo, eu poderia usar um mapa de visitação, acabava com essa marmota de bolinha, e no final, quando eu achasse a saída, aí sim eu voltaria botando bolinha em todo mundo. Achei a saída, aí eu saio voltando na recursão, e beleza, já que eu sou, eu marco bolinha, já que eu sou, eu marco bolinha, e aqui eu teria uma única bolinha. Mas isso daqui também resolve. O problema é que isso daqui pede uma marcação posterior. Eu tenho que sair tirando todos os X do meio da minha matriz original. Isso é muito feio. Ué, mas a gente só fez isso daqui para ter outro problema para transformar em... Outro problema para transformar em pilha. Isso daqui foi recursão. Bora transformar esse breguete em pilha, vamos ver se esse negócio funciona. Não é bolinha, não, é pontinho, né? Pontinho. Sua falta de fé é perturbadora. Foi-se o tempo que eu gostava de Star Wars. A última coisa boa de Star Wars que eu assisti foi o Mandaloriano. Alguém era fã de Star Wars antigamente? Você é um nobre e corajoso guerreiro que ainda continua fã? Não, também, né? É raro ter uma coisa aqui. Mas The Mandalorian é legal. É o único legal. Rogue One, são exceções, né? Bora lá, foco. Isso daqui é recurso. Isso daqui é uma recursão. Eu vou ter que tentar transformar isso daqui numa interação. Então, vamos lá. Vamos tentar vou pegar a pilha que eu deixei lá na queimada para facilitar a minha vida.
Ah, não vou fazer tudo não, vocês têm que fazer alguma coisa também. Fazer tudo não. Oi. É sobre? Congresso da UNI. Congresso de quê, mano? Da UNI. O que é isso? É a União Nacional dos Estudantes. Tudo bem, vá. Gente, com licença, boa tarde. Gente, eu sou o André, eu sou do Corrupteza. A gente, como senhor desse ADFC, estamos passando em sala para divulgar o Congresso da UNI, a eleição que vai ter amanhã, para a gente ter a disputa da nova direção da entidade. Hoje a UNI ela é quem se responsabiliza por representar o estudante dentro do governo federal, só que ao mesmo tempo a UNI não vem tocando a luta, porque a atual direção da entidade, né, a gestão que está há mais de 30 anos aí na direção da entidade, tem tocado menos luta, abandonado a gestão, e é por isso que a gente não vê tanta luta pela questão orçamentária, por exemplo. E eu vou só entregar um pouquinho para vocês aqui. E aí, gente, hoje a gente da Chapa 20 se coloca enquanto um campo de oposição à atual direção da UNI, que inclusive nos 2 anos de gestão puxou 2 reuniões da executiva da entidade, e só uma reunião do pleno, né, da diretoria geral da entidade também. E aí, como vocês podem ver no nosso panfletinho, aqui atrás a gente tem feito um debate sobre como é que é feito o orçamento do nosso país. Então a gente tem aqui o PIB total, a arrecadação total do nosso país. E 42% dele é gasto para dívida pública. Uma dívida que é acumulada desde os processos de independência do nosso país, que a gente com certeza já pagou e está pagando só os juros. E aí, gente, isso equivale a 2 trilhões de reais. Gente, se a gente ficar um dia sem pagar a dívida pública, só um dia, equivale a 33 anos do orçamento da UFC. Seriam 33 anos sem ônibus quebrados, com mais voltas e com mais ônibus, com aumento no valor dos auxílios de moradia e com mais auxílio de moradia para os estudantes. 15 segundos. Com maior qualidade da estrutura. Então a gente acha que isso é fundamental, e a Chapa 20 é a chapa dos estudantes aqui de Quixadá, que é um movimento que há 3 anos tem tocado muita luta. Então a gente já construiu o Centro Acadêmico de Ciência da Computação, de SI e de DD, e as demais lutas pela questão do transporte. 4. E aí, para Quixadá, a gente pauta a questão do transporte público, da gente conquistar o transporte público em Quixadá, para a gente parar de andar no sol quente o tempo todo, e também a gente poder de fato ter um movimento estudantil combativo. Obrigado, querido. Para votar, só trazer o documentozinho com foto, tá bom? Vai ter um local para você assinar o nome, marcar na cédula e votar. Aí a Chapa 20 é a chapa do estudante de Quixadá. Se vão ver alguma chapa, mas que nunca pisaram aqui. Aí é isso, gente. Valeu. Valeu. Eu preciso de uns 10 segundos para ver se eu faço algum comentário ou não. Bora voltar pro código. Peraí que eu não contive ainda não. Tô tentando... tô tentando me segurar ainda. Bora, foco, senão é da minha conta. Foco. Não consigo não. Eu lembro uma vez que um aluno chegou para mim e disse assim: professor, eu vou precisar faltar semana que vem a sua disciplina, porque eu vou para um congresso. Eu disse: que maravilhoso, tão cedo, primeiro semestre, vai apresentar um trabalho, vai fazer o quê? Ela: não, eu vou para o congresso das lideranças comunistas. Eu disse: ah, tá, porra, tudo bem. Ela reprovou, mas não foi por causa do... Ok, vamos lá. Foco, onde é que eu tô? Próxima vez eu digo que não vai entrar não. Ok, vamos lá. Nosso objetivo: transformar esse código aqui, que é recursivo, em código iterativo. Esse código ainda faz a expansão para todos os lados.
Só que olha aqui, ó, no processo de retorno, eu estava informando, tá vendo? Ó? No retorno eu estava informando para quem me chamou que ele era um caminho para chegar no destino. Eu estava fazendo esse processo de disparar a recursão para todos os lados, e quando eu achasse um elemento que era o fim, eu deveria devolver a informação de que, ok, você é fim. Porque senão, se o cara não fosse fim, quem tinha chamado ele tinha que se marcar como beco sem saída. Tá vendo como era? Então, bora lá. Spawnei a recursão para todos os lados. E aí eu ficava esperando todos os meus colegas devolverem, ó. Estou esperando todos eles devolverem informação. Quando todo mundo devolver a informação, se todos devolverem que são becos sem saída, aí sim eu consigo dizer que sou beco sem saída. Não dá para fazer isso com a pilha. Porque com a pilha não tem como eu ficar preso no tempo, esperando todos os meus vizinhos avisarem que são becos sem saída, para só então eu dizer que sou beco sem saída. Porque os elementos vão sendo empilhados e vão sendo processados. Vão sendo empilhados e vão sendo processados. A gente vai precisar de outra abordagem para cá. Faz sentido ou não? Ok? Quando você tinha pilha de execução, não. O teu código ficava parado no tempo ali, esperando todo mundo devolver a informação. Aqui ele não vai. Então a gente vai ter que trocar isso daqui por algumas coisas. Primeiro, eu não vou mais marcar que sou o beco sem saída. Eu só me importo em... Ó, esses daí são espertos, eles saíram antes da conversa fiada. Tá vendo? Então, o que é que eu vou fazer? A minha estratégia vai ser... eu vou empilhar o caminho. Se por acaso eu encontrar um beco sem saída, eu desempilho ele. Se eu encontrar um novo caminho, eu vou empilhando ele. Se encontrar beco sem saída, eu desempilho. Encontrei um novo caminho, eu empilho. Se por acaso eu chegar no destino, eu sei que a minha pilha representa o caminho que eu levei até chegar lá. A minha pilha vai representar o caminho que eu levei até chegar lá. Quando eu chegar num nó que é o fim, a minha pilha representa o caminho. Então a gente vai ter que tentar adaptar para essa realidade, tá certo? Então bora lá. Minha pilha vai representar o caminho. Então vamos criar aqui a minha pilha. A mesma estrutura que eu usei da outra vez. A minha pilha de posições. O primeiro vai ser o primeiro. Pilha.push back de atual. Eu vou começar no atual. Ok? Então, enquanto, vou fazer para sempre, porque eu tenho a garantia de que vai ter um fim, tá bom? Eu sei que vai ter um fim e agora a gente vai ter que adaptar. Ok, quem é o cara que eu estou analisando? É o fim da fila, fim da pilha. Então vai ser a pilha.back.value. Esse carinha é o cara que eu estou analisando. Aqui eu fazia o quê? Se eu não fosse um caminho, eu retornava. Como é que eu vou substituir isso? Eu quero saber se eu vou para frente ou não. Se eu for um caminho, eu sigo em frente. Bora lá. Se eu for um caminho, eu sigo em frente. Eu preciso saber se eu visitei ou não visitei esse local. Como é que eu posso fazer isso sem marcar? Usando o map.
visitados é um mapa de posição booleano. Então, se eu não sou um caminho, se eu sou um caminho e ainda não fui visitado, então, bora lá. Vou fazer em pedaços, tá? Se eu não sou um caminho, eu desempilho e volto. p.popback e volto. Continue. Outro caso que eu saio é se eu já fui visitado. Seria equivalente a dizer, eu nunca sei se eu fiz essa coisa com vocês. Valor, ok, visitados, P. Eu já expliquei que esse valor vai dar falso quando esse cara não existe no mapa, ou não? Já, né? É o valor padrão, né? Que é o valor padrão. Então, se esse cara não existir no mapa, o valor vai ser falso. Então, eu poderia dizer aqui, ó, se ele não é um caminho, ou já foi visitado, ou já foi visitado. Se ele é um caminho ou já foi visitado, eu posso só ir para a próxima interação. Se eu cheguei aqui, é porque esse cara não foi visitado ainda. Então, eu coloco ele como visitado. Visitados P recebe true. Beleza. Visitei esse cara. Será que esse cara é o destino? Como é que eu sei se ele é o destino? Verificando se P.L é igual a fim.L e P.C é igual a fim.C. Se esse cara é o destino, eu vou acabar o for. A pilha representa o meu caminho até o destino. É difícil de enxergar, né? Ou não? É difícil. Por que é break e não return? Porque eu não estou agora, eu estou agora dentro do interação. Procurar a saída tem que marcar todos os locais que são o caminho até o destino. Eu quero sair desse for que está fazendo a busca, para eu chegar aqui embaixo e dizer, beleza, a minha pilha representa o meu caminho até o destino. Agora eu vou marcar. Então, para todos os elementos da minha pilha, tá vendo? Eu vou pegar o elemento P, pilha.back.value, matriz P.L, P.C, marca com pontinho e desempilho. Pilha.popback. Vou desempilhando todo mundo, lembra? A minha pilha contém, bora lá, vamos desenhar. Qual é a ideia? A minha pilha vai conter os elementos para o destino. Então eu começo aqui, vim para cá, vim empilhando, empilhei. Cheguei bem aqui. Esse cara é o destino? Não. Esse cara, ele nem é o destino, é porque a gente não fez o resto do código. Mas qual é a ideia? Eu vou desempilhar esse pedacinho. Ó. Eu vou fazer assim, ó. Empilhei. Esse cara não chega em canto nenhum, então eu vou desempilhar ele. Ele continua nos visitados, mas ele não está mais na pilha. Empilhei. O que é que eu vou fazer agora? Desempilhar. O que é que me impede de voltar por aqui? Ele está nos visitados. Eu tenho duas instâncias que eu estou anotando as coisas. A minha pilha, que guarda o meu caminho onde eu estou, e o mapa de visitados, que guarda por onde eu andei. A pilha só não seria o caminho se o algoritmo fosse em profundidade? Mas ele é uma busca em profundidade. Então não vai fazer os vizinhos? Como assim? Porque... A gente não chegou no pedaço do código ainda que vai fazer isso. O que é importante para a gente agora é que esses caras foram visitados. Eles estão lá marcados na matriz de visitados. Mas a pilha, para mim, só representa o meu histórico de navegação. Por quê? Porque isso é importante. Porque quando eu chegar no fim, eu vou ter
isso daqui como sendo histórico de navegação. Pronto. Cheguei no fim. A minha pilha contém todos os elementos que eu cheguei para chegar até aqui. O que eu vou fazer agora? Marcar todos eles na minha matriz, porque eu quero saber o caminho para chegar no fim. Como é que eu desempilho quando eu não encontrar saída? Aí a gente vem para cá agora, que foi o código que a gente não fez ainda. Tá? Código que a gente não fez. Ok, cheguei num cara, marquei ele como visitado. Cheguei no fim, acabou o algoritmo. Não cheguei no fim, estou na metade do caminho ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar a recursão para os meus vizinhos. Então, vou fazer o quê? Ao invés de chamar para todos eles, ó, estou chamando aqui na recursão. Olá, tá vendo aqui todos os meus vizinhos? Isso aqui são todos os meus vizinhos, capite? Eu não vou jogar todo mundo dentro da pilha ao mesmo tempo, como eu fiz da outra vez. Eu vou de um por um. O que é que eu vou fazer? Para cada um dos meus vizinhos, eu quero escolher um deles. Se por acaso, preciso marcar um deles aqui, ó. Se por acaso, que nem eu fiz da outra vez, como foi que eu fiz? Esse vizinho, matriz n.l, n.c, se ele é um caminho e ele não foi visitado, ele não visitados de n, se ele é um caminho e ainda não foi visitado, eu posso ir para lá, eu vou para lá. Como é que eu vou para lá? Coloco o cara dentro da pilha. Pilha.pushback de n. E eu só vou colocar ele. Break. Quebrei esse for aqui. Só que eu preciso saber se eu coloquei alguém para ser pesquisado ou não coloquei. Porque se eu não tiver colocado ninguém, se eu olhei para todos os meus vizinhos e não tinha mais para onde ir, significa que eu sou um caminho, um dead end. Meu Deus, por que é tão difícil dizer dead end? Dead end é o quê? Um beco sem saída. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Então, se eu encontrei alguém, encontrei, recebe, true. Então aqui embaixo eu tenho que fazer o quê? Encontrei, recebe, falso. O que acontece se eu não tiver encontrado ninguém? Se eu não encontrei ninguém para adicionar, então eu me retorno. Me retiro. Pilha.popback. Pilha.popback. Então bora lá. Vamos, aqui é pilha, né? Então vamos lá. Faça até encontrar um caminho, porque eu sei que o caminho existe. Eu poderia fazer enquanto a pilha existir, mas tudo bem. Beleza, pega o cara que vai ser analisado. Se esse cara, ele já foi visitado, isso aqui nem precisaria porque eu só estou adicionando valores válidos, mas tudo bem. Se esse cara é um caminho e não foi visitado, se esse cara não é um caminho ou já foi visitado, tira o cara e vai para o próximo. Se não, marco ele como visitado. Ele é o fim, se ele é o fim, quebra. Cheguei. A pilha representa o estado até a busca. Se não, se esse cara não é o cara que eu estou procurando, eu tenho que ver se ele tem algum vizinho para onde eu posso expandir a busca. Eu vou procurar por todos os vizinhos dele. Se algum vizinho dele for caminho e ainda não for visitado, eu empilho esse vizinho para poder reiniciar o algoritmo. Se eu não encontrei nenhum vizinho, é porque ele é um beco sem saída. Se ele é um beco sem saída, eu tiro ele da busca. E aí é esse processo aqui que vai fazer com que eu consiga chegar no elemento. Ó, então aqui ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai chegar no local. Aí chega bem aqui. Tem algum vizinho? Tenho. Ele vai pegar o primeiro. E aí vai para cá. Tem algum vizinho? Tenho. Tem algum vizinho? Tenho. Tem algum vizinho? Não, não tenho. Vai fazer o quê? Desempilha. Tem algum vizinho?
Tenho. O único que eu tenho é esse daqui. Porque esse daqui não conta, esse daqui já foi visitado, esse aqui já foi visitado, esse daqui. E aí ele sai. Vai sair marcando. Quando por acaso ele não chegar no destino, ele sai desempilhando até encontrar o caminho até o destino. Quando ele encontra o caminho até o destino, ele quebra o laço e desfaz a pilha marcando os elementos. Então, que é velho maiúsculo. Então, dá para converter? Dá. Só que tem todos esses pequenos detalhes de que a recursão ela sempre guarda o contexto inteiro do ponto que eu chamei a função. E aí é muito mais fácil a gente pensar no contexto inteiro do que ter que ficar guardando uma parte da informação, né? Égua, eu pensei que ia conseguir terminar a conversão para pilha, fazer o backtracking e fazer o DFS tudo num dia só. Égua, mas o conteúdo é difícil, né? O conteúdo é difícil. Mas é legal. É difícil, mas é legal. É difícil, mas é legal. Mas assim, a gente tem 15 minutos. Ó, a gente já viu um monte de ajustes que deu para fazer. O que é que configura o backtracking? O backtracking dá para a gente fazer hoje. Ó. O backtracking é esse processo de ir, só que aqui eu tive só um processo, né? Eu só marcava o que era caminho beco sem saída de caminho real. Backtracking a gente tem a seguinte diferença. Ó. Deixa eu pegar um exercíciozinho aqui de backtracking clássico, que é a distância. Ó. Distância é assim. É que nem o Sudoku, só que em 2 dimensões. Só que em uma só dimensão. Eu pergunto a seguinte coisa. Você tem números de 1 a 5. Sudoku, quando você coloca um número, ele não pode bater nem na linha, nem na coluna, nem no quadrante. Todo mundo sabe que é um Sudoku, sabe? Pronto. Aqui é a mesma coisa do Sudoku, só que ao invés de eu pensar a linha, coluna e quadrante, eu penso na distância. A pergunta é, como é que eu preencho esse problema com números de 0 a 5, sendo que cada número tem que estar a pelo menos 5 unidades de distância dele mesmo? Então, por exemplo, quem eu poderia colocar aqui? Aqui eu posso colocar o 1, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? 5 unidades de distância, então aqui eu poderia colocar o 1. Eu poderia colocar o 2 bem aqui? 1, 2, 3, 4, não posso colocar o 2. O que mais eu posso colocar? Posso colocar o 3 aqui? Não. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O 3 está a 5 unidades de distância. Posso colocar o 4? O 4 eu posso, porque não tem nenhum 4 aqui. Então eu teria quantos valores válidos para essa caixinha? 2 valores válidos. Então você imagina que você vai fazer primeira coisa que você faz é essa posição que eu estou. Quais os valores válidos que eu tenho para cá? 1 e 4. Você tem que testar os dois. Se você tem recursão, você mete uma recursão para todos os valores válidos, bote esse valor válido bem aqui e vá para a próxima posição. Próxima posição é um 0. Não tem o que fazer, já está preenchido. Aí você chega nessa posição bem aqui. Imagina que nesse loop que você está, você testou 1. Tá certo? Ups, apertei o botão errado. Onde é que eu estou? Pronto, você colocou 1. Aí você chega bem aqui. Aí a pergunta é agora, quais os valores válidos para essa posição? Posso colocar o 0? Não. Posso colocar o 1? Não. Posso colocar o 2? Não. Posso colocar o 3? Não. Posso colocar o 4? Posso. Então aqui você pode colocar o 4. Posso colocar o 5? Posso. 1, 2, 3, 4, 5. Então você poderia colocar o 4 e poderia colocar o 5. Então você vai fazer um laço para cá, que nem a recursão. Lembra a recursão nos quadradinhos eu não disparava para as 4 posições?
Naquela outra recursão, a gente não fez um ajuste, que ao invés de disparar para todas as posições, eu dispararia só para aquelas que são árvores. Aqui é a mesma coisa, só que agora, antes de disparar para todo mundo, eu vou fazer uma conta. Quais os valores válidos? Aí eu vou montar um vetorzinho com 1 e com 4. Então, eu vou disparar minha recursão para o 1 e para o 4. Aí eu preencho com 1 e vou para frente. Aqui eu calculei que eu tenho dois valores válidos. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, só para poder dar errado, tá certo? Eu vou colocar aqui o 5. E aí eu chego bem aqui. Posso colocar o 0? Não. O 1? Não. O 2? Não. O 3? Não. Só posso colocar o 4. Então, eu boto o 4 aqui e venho para cá. Quem pode vir para cá? 0, na verdade. Cabe o 0 aqui. Cabe 1? Não. 2? Não. 3? Não. 4? Não. 5? Não. Então, só pode ser o 0. E aqui, cabe alguém? 0 não, 1 não, 2 não, 3 não, 4 não, 5 não. Não tem ninguém que eu possa colocar aqui. Ó, todos os valores que eu podia usar, já usei. Cheguei num caso onde eu não tenho resolução. Então, o que é que eu tenho que fazer? Retorna false. Não consegui resolver. A tua resolução significa chegar no... O que é que significa retornar true? É chegar na última posição. É chegar aqui, ó, sair, conseguir preencher todo mundo. Se eu chego no fim do vetor, é porque eu consegui preencher todo mundo. Se eu preencher todo mundo, cheguei na resolução. Se eu não conseguir chegar no fim do vetor, cheguei numa posição em que é impossível preencher. Aí eu retorno falso. Quando eu retorno falso, aqui está o backtracking. Eu preciso desmarcar o que eu marquei para poder preencher de novo. O que é que eu tinha colocado aqui? 0. Só que como eu retorno falso, eu vou desmarcar o 0 e colocar a bolinha. Aí eu volto para onde? Para cá. Eu só tinha uma opção, não tinha mais o que fazer. Voltei para cá, eu testei o 5. Quem é que eu vou testar agora? O 4. Se eu não desmarcar os elementos colocando pontinho de volta, ou seja, apagando a minha marcação, eu não tenho como preenchê-los de novo. E aí que fica o jogo do eu rodar a recursão, deu errado, desmarco botando bolinhas, mudo um valor, entro no próximo for no próximo interação do for, aí isso vai chamar a próxima interação do for, preenche, desmarca, volta, preenche, desmarca, volta, até o momento em que eu vou chegar no caso que vai dar certo. Entendeu? A única diferença disso daqui para o backtracking que a gente tinha é esse passo. Retornou falso, não chegou no resultado, eu tenho que desmarcar, que seria o equivalente a colocar o xzinho do dead-end. Por que o dead-end não é um backtracking? Porque eu só percorro cada caminho uma única vez. Aqui eu estou o tempo todo percorrendo o mesmo caminho. Para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Ok? Então, o que é que a gente tem aqui de backtracking? Labirinto não é. Esse daqui tem até um videozinho sobre... Eu mandei até um videozinho para vocês verem de resolução. Acho que eu coloquei até a pilha aqui dentro também. Ó. Por que esse carinha aqui é um backtracking? Ele quer saber o seguinte: se eu te der uma palavra, por exemplo, ABC é D, tu consegue achar essa palavra? Diferente de um labirinto em que é só direita, esquerda, para cima e para baixo, eu poderia ir em qualquer caminho desde que eu achasse a palavra. Entendeu? Qualquer caminho, desde que eu achasse a palavra. Não é só nem para direita, nem para esquerda, nem para cima, nem para baixo. Então você vai jogar um DFS aqui. Ei, aqui eu tenho a palavra ABC, C é D. Aí ele vai rodar em todas as direções, cada passo que dá, come uma letra e vai para a próxima. Come uma letra e vai para a próxima. Come uma letra e vai para a próxima. Por que isso daqui é um backtracking? Porque para essa mesma palavra, eu posso talvez não achar assim. Aqui, ó. Eu posso não achar assim, mas achar assim. Exemplo.
Então eu tenho que fazer o caminho marcando, não achei o D, esse cara aqui não é D, volto e tento por outro caminho, achei o D. Então toda vez que eu for eu marco, quando eu voltar eu desmarco, porque eu posso ir por mais de um caminho para chegar, montar a mesma estrutura. Mas é o mesmo algoritmo de DFS, a mesma expansão, o mesmo código, só com o detalhe de desmarcar, desfazer os elementos visitados, quando eu descobri que deu ruim. Esse daqui é muito legal de fazer. Eu mandei até um videozinho acho que é do Galego, que vez ou outra eu mando o conteúdo dele para vocês, que ele tem um monte de conteúdo de algoritmo e estrutura de dados, mostrando como faz essa daqui. É muito legal essa daqui. Tudo bem? Então, para a semana que vem, já que vocês já começaram a fazer a DFS, vou pedir que vocês façam os exercícios de backtracking. E aí, semana que vem, em uma aula, eu prometo que faço busca em largura, porque o difícil a gente fez hoje. Busca em largura é só usar a pilha no lugar, a lista, a fila no lugar da pilha, porque eu tenho que ir camada por camada. Então, para a semana que vem, ficam os exercícios de backtracking que estão lá na lista. Tá certo? Tá certo? E a gente tem tempo suficiente de disciplina. Vou.